Apresentamos a partir de agora o programa Já é a Última Hora, com nosso quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas, com o pastor Eduardo Santos e a participação da irmã Adriele Santos. Glória a Deus, irmãos ouvintes, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo Santos e essa é a Igreja Revelada, a Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus, o seu programa Já Última Hora, no quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas. Nossa irmã Adriele Santos está aqui, vai fazer as perguntas e já vou responder. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem vos cumprimenta é a irmã Adriele Santos. Vamos então para a nossa primeira pergunta. Pastor Eduardo Santos, é pecado comer panetone? Irmãos, é até engraçado, eu até já respondi isso aí, tá em algum lugar, mas hoje teve um irmão perguntando de novo, não custa nada responder. Não é pecado comer panetone. Por que as pessoas confundem às vezes? É porque o panetone, ele some e aparece nas festas natalinas, melhor dizendo, no fim do ano ele aparece e é um alimento X aí da famosa ceia de Natal que os mundanos fazem aí, né? O que acontece? Aí as pessoas confundem, pensa que não pode, que panetone é o pão, ou melhor dizendo, é o bolo ou pão do Satanás, né? Mas não é. Vamos explicar de onde veio o panetone? Eu não me lembro o país agora, mas houve um concurso aí do melhor pão, né, mais gostoso da região. E foi muitos tipos de pão, de bolo lá que fizeram. E esse panetone foi uma criação de um homem que ele colocou pedacinhos de fruta, né? Aí foi o que ganhou. E o nome do homem era Tony, daí panetone, que quer dizer pão do Tony. Se fosse o irmão Edisair que inventasse o panetone, ia ser pão do Edisair. Um exemplo aqui, pão do irmão José, né? A pessoa ia ser assim. Mas então não tem nada a ver com Natal, foi só alguma coisa que colocaram ali na ceia de Natal. Se eu disser para você que o panetone é pecado, e eu estou dizendo que não é, estou desmascarando essa falsa doutrina que comer panetone vai para o inferno, ou que é pecado comer panetone, então no fim do ano você não pode comer aquele peru, aquele leitão assado, né? Uvas passas e outras guloseimas que aparecem principalmente no fim do ano. Então, comer panetone não é pecado, está desmascarado essa falsa doutrina. E a nossa irmã Adriele Santos vai fazer mais uma pergunta. Segunda pergunta. Pastor Eduardo, escovar os dentes quebra o jejum? Irmãos, outra pergunta que persiste, já respondi, mas vou responder de novo. Eu não sei onde estão essas respostas aí, estão por aí. Tem pessoas dizendo que se você escovar o dente, você quebra o jejum. Não quebra, está desmascarado essa falsa doutrina. Irmão, tá de jejum, escova o dente bonitinho. Não fique com esse bafão de onça aí não. Então os irmãos que estão jejuando, aí não escova o dente, aí dá aquele bafão de onça. Tem uns irmãos solteiros aí que não vai nem casar com esse bafão de onça não. Aí você fica aí jejuando, meu Deus, eu quero casar. Meu Deus, eu preciso casar. Aí chega jovem, ó, o irmão ali, sente aquela unção de Deus para casar, mas o irmão abre a boca para dar uma paz do Senhor. A irmã vai ter que voltar a usar máscara de novo, né? Para não sentir o bafo do indivíduo. Então, irmão, não é pecado escovar o dente, não quebra o jejum escovar o dente. Para de falar isso aí, ô cidadão. Escovar o dente, quebra o jejum, não é pecado, não quebra o jejum, está desmascarada essa falsa doutrina. Vamos para a cereja do bolo? Essa aqui é engraçada. Esse aqui foi os irmãos do Pará que mandou. E vamos responder aqui. Deixei para o final porque é muito especial essa pergunta. Terceira e última pergunta. Pastor Eduardo, poderia me esclarecer se existe de fato a necessidade de raspar a cabeça como Paulo fez na Bíblia? Olha, irmão, tem uma igreja aí dizendo que a igreja pentecostal do Filho de Deus, nós estamos errados, que nós não rapa a cabeça igual Paulo. Esse cidadão, essa igreja, não sabe nem o que está falando. Vamos lá. Paulo rapou a cabeça por quê? Ele estava num voto, ele fez um voto com Deus, se eu não me engano, Narizeu, acho que é isso.
Eu confundo um pouquinho um nome com o outro, mas era um voto que ele fez. E ele estava cabeludo, fez um voto porque ele estava na lei. Aí ele converteu ao evangelho, mas ele cumpriu a promessa que ele fez na lei de Moisés. Aí então chegou o tempo certo, ele rapou a cabeça dele, e só foi uma vez que ele fez isso aí, e entrou na doutrina, entrou no cristianismo, não fez mais isso. Então, irmão, eu não preciso rapar minha cabeça. Esse negócio dessa doutrina aí de rapar a cabeça, vamos chamar os irmãos paulinos, até engraçado, de rapar a cabeça, mas isso é conversa fiada. Isso não é doutrina de Cristo, não. Ele apenas cumpriu o voto que ele fez na lei. Ele converteu o evangelho, mas tinha feito um voto a Deus na lei, cumpriu esse voto, não rapou mais a cabeça. Aí tem uns irmãos falando que a igreja de doutrina tem que rapar a cabeça os irmãos. Tem uns irmãos aí que já não é muito bonito, já precisou se rapar a cabeça. Os paulinos aí, então paulinos de plantão. Então isso aí é conversa fiada sua. Eu nunca vi nenhum homem de sã doutrina, nossos irmãos que já se foram, com essas conversas aí de rapar a cabeça, como Paulo rapou. Então isso aí, irmão, é conversa fiada, isso é uma falsa doutrina. Está desmascarado a falsa doutrina de rapar a cabeça da moda dos paulinos, que eu vou chamar. Então não precisa rapar a cabeça. Eu não aconselho rapar a cabeça aí, que tem uns irmãos que já não casam mesmo. Se rapar a cabeça, os irmãos vão correr dele. Então, irmão, não é pecado, isso é a doutrina deles lá que estão inventando, e nós, a igreja de Cristo, não vamos rapar nossa cabeça não. Então, paulinos, para de pregar essas baboseiras aí, de ficar pressionando os irmãos aí, ó, que a nossa igreja está errada porque não rapa a cabeça igual Paulo rapou. Você não sabe nem o que está falando, vai ler Bíblia, vai orar, vai jejuar. Vocês não são de doutrina é nada, são pedras de tropeço, que só servem para fazer os outros tropeçar e errar. Então, irmãos da IPFD, irmãos de sã doutrina, não rapa a cabeça não, mas não pode ser cabeludo também não. O cabelo tem que ser baixinho, bonitinho. Os irmãos, as irmãs não podem cortar o cabelo. Então está terminado aqui esse quadro, nessa programação da última hora, esse quadro desmascarando a falsa doutrina. Forte abraço aos irmãos paulinos que estão aí com a cabeça raspada, vão se converter que é melhor, seus mundanos terríveis. Você acabou de ouvir o quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas, aqui no programa Já É a Última Hora, com o pastor Eduardo Santos. Fique todos na paz do Senhor Jesus. A qualquer momento estaremos de volta.